Então, minha gente, nós estamos nos preparando para o Natal. E a primeira parte do tempo do Advento faz a gente olhar não para a primeira vinda que nós celebramos no Natal, mas para a segunda vinda que nós aguardamos nos fins dos tempos. É isso que Pedro diz no final da sua carta, quer dizer, no final da segunda leitura, a gente lê um trecho. É isso que nós anunciamos. Nós aguardamos a vinda do reino de Deus, um reino de justiça e de paz, onde vai ter um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a gente olha para o futuro, né, e a gente põe a esperança em Deus de que as coisas não vão ficar desse jeito que a gente está vendo. Então nós cultivamos essa esperança de um novo céu, de uma nova terra. E essa esperança, ela vem caminhando na história do povo de Deus e sendo cultivada e amadurecida ao longo, dessa caminhada toda que todo o povo faz. E hoje o Evangelho mostra para nós um desses momentos-chave em que a esperança se desponta assim, de uma maneira muito bonita, através da figura de João Batista, que é uma dos paradigmas, digamos assim, um modelo do tempo do Advento, de quem espera pela vinda do Senhor, quem espera pela vinda do Cristo, palavra que quer dizer também Messias, aquele que foi ungido por Deus para nos salvar. E João, ele vai para o deserto. O deserto é um lugar da experiência mais profunda de Deus, onde o povo, ele faz, digamos assim, ele passa por uma nova gestação. O deserto configura o rosto do povo. Para ser povo, tem que entrar no deserto. A Bíblia ensina isso. Então, o deserto é esse lugar do encontro marcante com Deus. E o povo, conforme está descrito lá na primeira leitura, muito antes de Jesus, era um povo que estava exilado na Babilônia. E o exílio da Babilônia, que fica mais ou menos ali onde está Iraque, Irã, significou para o povo uma ruptura muito forte da experiência da fé, um choque muito grande. E esse povo foi levado como escravo para a Babilônia. É claro que eles leram isso como resultado da infidelidade a Deus. Mas quem foi para a Babilônia foram os que tinham profissão, os que eram bem informados, os que sabiam ler, os que, o povinho que não sabia nada disso ficou. Foi chamado de resto de Israel, ficou lá na terra arrasada, destruída. Mais ou menos o que a gente está vendo na faixa de Gaza hoje. E o povo, a outra parte foi para lá. E lá, ele até viveu melhor do que vivia na Palestina, muitos até ficaram, não quiseram voltar. Lá eles, então, cultivaram essa saudade de Israel, da terra prometida. A gente vê salmos muito bonitos falando disso, que minha língua se colhe ao paladar, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, se eu não cantar de ti a nossa máxima alegria. Esse salmo foi escrito lá na Babilônia. E ele começa assim: lá na beira dos rios da Babilônia nos sentamos a chorar, com saudades de Sião. Sião é a montanha onde fica Jerusalém. Bom, então, esse povo que está distanciado de Deus, eles são uma imagem, uma figura, um símbolo para quem escreveu o Evangelho, para nós também. Então, como eles são essa espécie de modelo, de imagem, o evangelista Marcos vai pegar dessa época um trechinho da profecia de Isaías que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E isso tem a ver com a viagem que esse povo que estava lá no exílio fez de volta para a Palestina. Porque ao viajar, esse povo tem que contratar um grupo de profissionais que sabe guiar a viagem pelo deserto, aonde vai ter muitos perigos, feras, ladrões, o caminho difícil, Os caminhos não eram pavimentados do jeito que são hoje. E aí
esse grupo, esses profissionais são chamados de caravaneiros. São aqueles que vão guiar a caravana. E no começo da experiência da viagem, os caravaneiros, o caravaneiro-chefe chega e fala assim: olha, vocês têm que fazer exatamente tudo o que eu mandar. Para a gente sair e chegar em segurança, tem que obedecer. Então, se eu der uma ordem para vocês, façam isso, vocês têm que fazer. Vocês têm que ouvir a minha voz e vocês vão cumprir o que eu estou mandando, para a gente chegar lá em segurança. Porque senão vai ter problema. E aí eu não consigo, né, conduzir vocês até aqui. Combinado? Combinado. Vamos lá para a viagem. Essa era uma profissão, era comum fazer isso, etc. E o caravaneiro-chefe tinha os seus operários, né, os seus assistentes que ficavam no meio do povo. Então, com o grupo de cá ficava um caravaneiro, com o grupo de cá ficava outro caravaneiro, com o grupo de lá ficava outro caravaneiro. Então, o primeiro era o que guiava, o segundo era a voz, o terceiro também era chamado de voz, o quarto, lá no finalzinho da fila, também era a voz. De tal forma que o caravaneiro-chefe gritava assim: atenção, tem ladrão, vamos passar em silêncio. Aí a voz repetia: atenção, tem ladrão, vamos passar em silêncio. E o outro gritava a mesma coisa, e o outro gritava a mesma coisa, e todo mundo obedecia, ficava em silêncio, para não acordar e despertar a atenção dos ladrões. Entenderam? Passava num lugar que tinha feras. Eu nem sei como é que é a fauna do lugar, viu, gente? Não estudei isso. Então, suponhamos que tivesse um urso, né? Atenção, tem urso nessa região. Atenção, tem urso nessa região. Atenção, tem... Entenderam? Então, o caravaneiro dava as dicas e o pessoal, né? Atenção, vamos parar e comer, senão a gente não aguenta a viagem. Atenção, vamos parar de comer. Atenção, vamos parar de comer. Atenção, vamos parar de comer. Entenderam? Então, essa imagem é usada agora para descrever João Batista. João Batista é a voz que clama: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele é a voz. E ele está iniciando uma nova caravana. O povo que está em torno de Jerusalém acorre até João Batista. E João Batista começa então a batizar. Atenção, vamos converter dos nossos pecados e nos batizar. Entenderam? Então, João começa essa nova caravana. E essa nova caravana está continuando até hoje. A gente está nela. Nós estamos na caravana. E a nossa caravana, que é a mesma de João, agora conta com outras vozes. A gente precisa de vozes que digam para a gente: siga por este caminho, não vá por aquele caminho. Mas tem que confiar. Tem que confiar. Faça isso agora, porque isso é importante. Então a igreja, ela ressoa essa voz do Evangelho. Por isso o Evangelho de hoje começa: Evangelho de Jesus Cristo segundo, o Filho de Deus. O Evangelho é a boa notícia. A voz é a voz que anuncia que coisas boas virão. E nesse tempo do advento, a voz da igreja está dizendo para mim e para vocês: atenção, o Filho do Homem virá. Está muito perto. Ele está chegando, gente. Preparai os caminhos do Senhor. Preparem-se, que Ele não encontre vocês despreparados. Ao contrário, que vocês estejam prontos para receber o Salvador. Nós estamos fazendo esse caminho. E essas vozes que ressoam para nós, esse chamado, que hoje é simbolizado por João Batista, ele me faz ouvinte, mas me faz também uma pessoa comprometida com a caravana e uma pessoa que se torna
Nossa, esse microfone. Tá faltando a voz, né, Miquel? Então nós somos feitos voz. Agora você é voz, eu sou voz, nós somos voz para clamar para os outros o Evangelho da paz, o Evangelho da justiça, o Evangelho do amor. E onde a gente estiver, a gente vai ser essa luz que vocês seguraram aí, né? Essa luz pronta para dizer: olha, gente, eu estou iluminando aqui, ó, é por aqui, é por aqui. A luz que Deus nos dá nos permite ser para os outros voz que indica o caminho, que ajuda a chegar. E quando eu recebo a voz e não passo para frente, ou eu mesmo não me faço obediente para seguir, eu comprometo a caravana, eu me ponho fora dela, porque faz parte da viagem. Seguir juntos, a gente se protege. Na caravana funciona o viajar juntos. Então, as imagens da Bíblia são muito bacanas, e o exemplo é para nós nesse tempo do Natal, nesse tempo que nos preparamos para o Natal, em que somos chamados a fazer a experiência de arrumar a casa, de cuidar de tudo para a chegada desse menino, né? Arrumar a casa, preparar tudo para a chegada dele, abrir as portas, deixa entrar. Que portas são essas? O que a gente precisa abrir? Quais vozes nós vamos seguir? Tem muitas vozes que falam em nome de Deus, inclusive. Mas quais são as que nós vamos seguir? Atenção, tem muitas vozes no caminho, fiquem atentos. Pode ser que alguma dessas vozes não ajude nem você, nem a caravana. A nossa voz é a de Jesus. Ele é o caravaneiro, Ele é que nos guia, e Ele manda os seus para que repliquem a sua mensagem e para que a gente siga nesse caminho. Pode ser que a sua caravana da sua família, a caravana do seu trabalho, a caravana do seu time de futebol, sei lá, a caravana das diversas situações que a gente experimenta, e são muitas caravanas que a gente entra, pode ser que elas enfrentem muitas dificuldades na sua caminhada. E aí, o jeito certo de fazer acontecer, de prosseguir o caminho, é escutar a voz. Às vezes essa voz é interior. Nós somos dotados por Deus de uma intuição da fé. Essa intuição da fé é chamada pela igreja de sensus fidelium, o sentido dos fiéis. Esse sentido dos fiéis é uma graça natural que todos os batizados, todas as pessoas cristãs carregam consigo. É aquela voz de Deus com você, lá dentro do seu coração, e que te orienta, que fala lá no seu íntimo assim: muito bom, siga por esse caminho. Que fala para você assim: não vai não. Que diz para você lá no íntimo: não reaja, deixa para lá, né? A voz pode ser, né, de uma pessoa muito considerada por mim, por vocês, uma pessoa que eu escuto, que eu confio e que eu posso, né, ouvir com segurança. A voz pode vir de uma situação. A gente lê os fatos, os acontecimentos, os dados, fala: ó, gente, tudo indica que... Mas para além dessas vozes, que também são muito boas, a gente tem a voz do nosso caravaneiro, que é Jesus. É essa que orienta de verdade. É essa que dá o norte da nossa vida, né? E nós somos como João Batista. A gente vai anunciar a chegada dele. A gente vai anunciar essa nova vinda. A gente vai, então, ser pessoas que orientam, se orientam e orientam também
aos outros. Peçamos a Deus, então, que esse tempo seja para nós um tempo bem fecundo de preparação para o Natal. Que aquilo que a gente diz no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, ou na aclamação memorial, quando o Padre diz mistério da fé, vocês respondem: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Que a vinda dele nos encontre, então, preparados. Amém. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os teus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistarei